Queiroz diz: preste atenção no que ele fala e julgue se ele consegue ter argumentos firmes contra a doutrina. Então, a paz de Deus, meus preciosos e queridos irmãos, sempre no precioso nome de quem? De nosso Senhor Jesus Cristo. Porque esse negócio de paz de Deus separado do nome de Jesus é complicado. Muitos espíritos podem entrar por aí, viu? Bem, mas é o seguinte, veja só o que Queiroz está falando. Argumentos firmes contra a doutrina, mas que doutrina? Qual é a doutrina da congregação? Qual será? É essa aqui, ó. É essa doutrina que está nesse livrinho aqui, ó. Tá vendo esse livrinho aqui, ó? Esse aqui é o nosso inário. Tá vendo? Tá no estatuto, viu? E aqui, ó. Tá nos pontos de doutrina da congregação cristã no Brasil. Tá vendo aqui? E aqui diz assim, ó. Nós cremos, né, na inteira Bíblia e aceitamos-la como a infalível palavra de Deus inspirada pelo Espírito Santo. Que esses vigaristas lá de cima já perverteram, eles vêm pervertendo isso desde 1950. E como eu venho batendo em cima dessa perversão deles, eles resolveram assumir, né? Mudou lá o líder, né? O Cury, ele era do esquema, não vamos mexer nisso para não fazer nossa irmandade vir a menos, entendeu? Aí escondia tudo debaixo do tapete, tudo escondidinho, né? Enganando a irmandade, uma cascata desgraçada. Agora está o Marsola, né? O Marsola já é mais arrojado, mais corajoso, entende? Não é por isso que ele deixa de ser um falso profeta mentiroso. Não, é um falso profeta mentiroso, né? Mas pelo menos está assumindo, né? E confessou, né? E fez o ministério confessar a sua perversão doutrinária, acrescentando a palavra contento, tá? Mas para nós, verdadeiros crentes da congregação, a Bíblia ainda é a infalível palavra de Deus, inspirada pelo Espírito Santo. E diz aqui que ela é a nossa única e perfeita guia de fé e conduta. Entende? E aí, Queiroz, que doutrina é essa? Sabe o que é, Queiroz? É o seguinte, sabe? É o seguinte. É que desde 1950... esses vigaristas tomaram o controle da igreja, entendeu? E tiraram a Bíblia do centro da atenção da irmandade, colocando aí as suas bocas, entende? E aí perverteram o primeiro ponto de doutrina, o segundo ponto de doutrina, o terceiro ponto de doutrina e o quinto ponto de doutrina, por meio de linguagem subliminar, Queiroz. Tudo que você sabe, você ouviu por meio de linguagem subliminar. E não confere com o ensino das Escrituras. Por isso você está aí falando estas coisas, entende? Mas o pastor Tony vai abrir a Bíblia e mostrar a verdade, viu? Uma verdade que você não quer reconhecer. Mas vamos lá, vamos ver o que o pastor diz, o pastor Tony diz, o que você comenta. O cristão precisa conhecer a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. A congregação ensina que a pessoa não precisa estudar a Bíblia. Agora Queiroz diz mais uma afirmação que este caluniador não pode provar. Queiroz, acho que você caiu de paraquedas no meio da congregação. É verdade, sim. O ensino é esse, que nós não podemos estudar a Bíblia, entendeu? Só examinar, né? Só examinar. Como?
como ninguém dá valor ao ensino das Escrituras, porque por meio de linguagem subliminar, tá, fizeram a cabeça da Irmandade que a Bíblia não é a palavra de Deus, tá? Ela é apenas um livro de referências, tá? E é usado conforme a conveniência do ancião, entendeu? Para dar sustentação àquilo que ele fala. Tá? Aí, em vez de ensinar para o povo o que a Bíblia diz, eles inverteram o processo, entendeu? Por isso que a nossa Irmandade é tudo adorador de homem, seguidor de homem, dependente dos homens. Entendeu? Então, você quer negar isso aí, mas não é verdade mesmo. O ensino é esse, que não é preciso, não devemos estudar a Bíblia, devemos examinar. Agora, meu filho, examinar e estudar é a mesma coisa, entendeu? É a mesma coisa, tá? Então vamos parar com enganação, né, filho? Vamos parar com enganação, não é mesmo? Fica muito feio isso aí, sabe? Querer enganar as pessoas. Bem, de fato também eu estou sendo um bocado cruel com você, mas eu tenho que te falar a verdade. Porque você é uma vítima, né? Você foi ludibriado na sua boa-fé, tá? E se tornou dependente da boca dos homens. É isso que aconteceu com toda a nossa Irmandade. Tiraram a Bíblia, a palavra de Deus, do centro da atenção da igreja, tá? E tornaram a Irmandade toda dependente da boca destes homens aí. Porque se você é conhecedor das promessas de Deus contidas nas Escrituras Sagradas, você não depende da boca do homem. Não depende da boca do homem para o que quer que seja. Eu vou resumir. Vou dar um exemplo aqui, tá? A palavra de Deus, a Escritura diz que o meu Deus suprirá em glória cada uma das vossas necessidades. Então, se você conhece a palavra de Deus, e se você realmente é um crente da congregação, né, a primitiva, né, que crê que no primeiro ponto de doutrina, entendeu? Você sabe que aquela promessa das Escrituras é a palavra de Deus e a promessa para você que é crente. E vai acontecer. Vai acontecer. Entendeu? Então você não depende do que o homem fala para você. Entendeu? Que Deus vai te dar. Eu vou te dar, eu vou preparar. Você não precisa disso. Porque o Senhor já deixou registrado nas Escrituras que isso vai acontecer. Entendeu? Mas como eles tiraram a Bíblia do centro da atenção da igreja e colocaram no lugar as suas bocas, você hoje é dependente da boca destes homens. Por isso você precisa se libertar disso. Se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Tá? O servo de Deus é guiado por Deus, tá? Pelo Espírito Santo de Deus. Não é pela boca dos homens. Entendeu? Que o simples fato dela frequentar os cultos, ouvindo as pregações, aquilo que eles chamam de palavra, já é o suficiente para ter uma vida abençoada diante de Deus. Agora Cairós diz, o que não se admite é que as pessoas deixem de examinar as Escrituras para estudar nos livros e cartilhas tendenciosas destes manipuladores. Cairós, meu filho, você ainda não se deu conta, mas o nosso ministério já tivera a graça, a graça, né? De inventar novos conceitos da língua portuguesa, entendeu? Porque, meu filho, estudar e examinar são sinônimos. Tá? Examinar quer dizer estudar acuradamente. Estudar acuradamente, como eu mostrei lá atrás. Prescrutar, comparar, conferir.
Entendeu? Que é isso, Kairós? Por favor, vai. Agora, Kairós, você fala em manipuladores. Manipuladores da mente das pessoas, alterando a sua compreensão da verdade. Kairós, é o seguinte, você está vendo aí os vídeos aí dos pastores na internet, se você nunca foi a um culto de uma igreja evangélica, mas você está vendo os vídeos aí na internet. Você pode ver também na televisão. Pastores de outras denominações, a grande maioria, abre a Bíblia, lê um texto e faz a explicação dentro do texto que foi aberto e explicado, explicando. Kairós, o que é isso? Você está vendo, pastor Tony, fazendo as suas afirmações, todas elas bem fundamentadas dentro das Escrituras Sagradas, que é da nossa doutrina. Então ninguém está manipulando ninguém, está procurando mostrar as verdades que estão dentro das Escrituras Sagradas. Mostrar qual a intenção do Espírito Santo ao inspirar o autor daquele verso, escrever o que ele escreveu, para que você compreenda qual a vontade de Deus para a sua vida. Agora, o que faz os nossos ministros? Abrem a Bíblia, normalmente são versos já sovados, tá? Que são os mesmos versos, e você até sabe o que ele vai dizer. Por exemplo, se ele usa o texto lá de Apocalipse, né? Porta que Deus abre e ninguém fecha, você sabe que ele vai falar de trabalho, de emprego, vai profetizar em cima disso. Entendeu? Mas no meio dessas mensagens, dessas profecias, porque isso não é profecia nem coisa nenhuma, tá? Esse negócio de ficar falando, eu vou preparar, eu vou abrir uma porta para você, falar para centenas de pessoas, isso não é profecia. As professoras da Bíblia, Lisamina, elas têm endereço certo, não eram jogadas em cima da cabeça de centenas de pessoas. Entendeu? Então, mas no meio dessas profecias, eles passam mensagens subliminares, que são heresias demoníacas e diabólicas, né? E por isso você tem a cabeça que você tem aí, uma cabeça cheia de meleca, fora do ensino da palavra de Deus e fora da doutrina da própria igreja. Entendeu? Quem é o manipulador? Quem está manipulando? Ó, veja, eu estou apresentando um verso aí, que introduzirão heresias de perdição encobertamente. Encobertamente introduzirão heresias de perdição. Como? Encobertamente de que maneira? Por meio de listas secretas de ensinamentos e mensagens subliminares. O que é uma mensagem subliminar? São mensagens passadas no meio da pregação, que o seu consciente não percebe, mas o seu subconsciente percebe e grava. E aí você sai por aí falando, sem perceber que o diabo se valeu de um homem com uma falsa pregação, por meio de linguagem subliminar, meteu isso na sua mente e no seu coração. Entendeu? Quem é o manipulador, então, Kairós? Quem são os manipuladores? E você fala também de cartilhas tendenciosas e deve referir-se certamente aos livretos de estudo das escolas dominicais, né? Você fala em livros também, né? E certamente está se referindo também aos livretos das escolas dominicais das igrejas evangélicas. Ô, Kairós, mas você está ali, tem a literatura na tua mão. Você pode consultar, confrontar, examinar, conferir, ouvir a opinião das pessoas, tá? Entendeu? E decidir por aquilo que o Senhor
fizer saber como bom e verdadeiro. Entendeu? Você não está dependente da boca de ninguém, tá? E você não precisa, você não está obrigado a aceitar alguma afirmação ou algum ensino como verdadeiro. Você pode examinar, você é livre para fazer isso. Entendeu? Diferente do ensino no nosso meio, né? Que se você rejeita o ensino do ancião, você é alma perdida, é do diabo. Não. Tá fora, entendeu? Não tem nada disso. Não tem nada disso. Para a liberdade é que Cristo nos libertou. Não vos façais, pois, escravos de homens. Entende? Mas que conversa mais maluca, hein? Veja só a sua situação e a situação da nossa irmandade. Mas nós podemos ver na palavra de Deus em muitos lugares. Nós encontramos Deus nos orientando a buscar o conhecimento da sua palavra. E para ter conhecimento é preciso estudar, confrontar, raciocinar. Qualquer pessoa pode compreender as Escrituras Sagradas. Este não é o privilégio de algumas pessoas, mas de todos. Todos nós somos dotados de inteligência para raciocinar. A Bíblia diz... Agora Queiroz diz, corretíssimo. Nunca confie nestes pastores caluniadores, mas julgue tudo dentro das Escrituras. Julgue tudo dentro das Escrituras, que é uma coisa que o Queiroz não faz e ninguém da nossa irmandade anda fazendo. Queiroz e toda a nossa irmandade julga as coisas com o óculos dos anciães. Entendeu? E as Escrituras, ó, para lá, para fora. Por quê? Porque os caras tiraram a palavra de Deus das Escrituras Sagradas do centro da tradição da igreja e colocaram no lugar as suas bocas. E divorciados do ensino das Escrituras Sagradas, fizeram-se bocas mentirosas, trazendo ensinamentos, ensinos heréticos e muitos deles diabólicos e demoníacos, pervertendo o coração e a mente de toda a nossa irmandade. A ponto desse menino, pastor Tony, falando dentro das Escrituras, mostrando dentro das Escrituras, e o cara fica falando esse montão de abobrinhas. Abobrinhas. Agora, Queiroz diz, estude a Bíblia e descubra que não existe a expressão usos e costumes. Já falei isso lá atrás, já expliquei novamente, mas vou novamente referir, né? Porque é o seguinte, tá? A Bíblia toda trata de usos e costumes. Você vai encontrar isso o tempo todo. Agora, se você quiser um capítulo específico sobre usos e costumes, por favor, abra o capítulo 23 de São Mateus, onde o Senhor Jesus está descendo a língua em cima dos sacerdotes fariseus. Por quê? Porque eles invalidavam a palavra de Deus por causa das suas tradições, introduzindo no meio do povo judeu usos e costumes, heresias e absurdos fora do ensino da palavra de Deus. Exatamente o que estão fazendo os nossos ministros. Exatamente o que estão fazendo os nossos ministros. Dando valor a usos e costumes e desprezando os verdadeiros ensinos da palavra de Deus. De inteligência para raciocinar. A Bíblia diz, em Oséias capítulo 6 e versículo 3... Queiroz agora diz, nenhum apóstolo pagou nem cobrou dízimos.
Essa é uma afirmação, dizer que os apóstolos, nenhum apóstolo nem pagou, nem cobrou dízimo. Isso é uma afirmação absurda. Ninguém pode fazer semelhante afirmação, porque não está escrito. O Novo Testamento não relata nem que eles pagaram, nem deixaram de pagar. Isso é uma suposição que o Kairós está fazendo. A bem da verdade, ninguém pode fazer semelhante afirmação. Aliás, a palavra de Deus nos recomenda a não irmos além do que está escrito. Quer dizer, procurar permanecer dentro do que a Escritura ensina. E a Escritura não está ensinando que o apóstolo pagou ou deixou de pagar. Outra coisa também, ele fala em pagamento. Essa é a concepção que o ministério passa para a Irmandade a respeito do dízimo. Que o dízimo são pagamentos mensais. Verdade é que alguns grupos fazem até carnê de pagamento, né, para isso. Mas você não pode generalizar isso. Você não pode generalizar isso. Então, eles são a congregação é doente por causa do dízimo. Eles ficam doentes. E acabam se tornando miseráveis, sabe? E não honrando a Deus com os seus bens. Tá? Antes de ontem, eu assisti uma coisa linda, uma coisa linda. Eu parei para tomar um lanche numa barraquinha, né? Do lado tinha um senhor comendo um cachorro quente. Aí chegou um outro homem, sabe, até meio mal vestidos, e pediu para uma pessoa que estava ali também, e disse que ele estava com fome, queria que pagasse um lanche para ele. E essa pessoa se recusou. Mas aquele homem que estava comendo cachorro quente perguntou: você está com fome? Você está com fome? Quer comer um cachorro quente? O homem aceitou. Ele falou para o rapaz da barraca: faz um cachorro quente para ele. Aí esse homem, o pedinte, preocupado, falou assim: olha, não precisa ser um cachorro quente, que é meio caro. Pode ser isso, assim, assim. Aí o homem falou: pede o que você quiser aí, pede o que você quiser. Aí o homem pediu lá umas coisas, né? E esse homem aconselhou, né? Eu vendo tudo. Aconselhou: meu amigo, pede ao Senhor Jesus para vir ao seu encontro, se humilha na presença dele e pede para ele te abençoar, que ele muda essa situação sua. Falou: não, eu estou pedindo, é verdade, eu estou me humilhando, estou pedindo. Aí falou para ele assim: eu também saí preocupado hoje com o leite da minha criança. E aquele homem comeu o sanduíche dele, e o homem também, o pedinte também estava comendo o pedinte dele. Aí de repente o pedinte começou a agradecer, falou: olha, muito obrigado, muito obrigado. O homem interrompeu ele e falou assim: olha, é o seguinte, não precisa agradecer, sou eu que devo agradecer por essa oportunidade. Eu que devo agradecer, porque o Senhor Jesus disse: dá a quem te pede, nem negue a quem te pede, toma emprestado. E disse mais ainda para ele, falou: aí o Senhor falou também: dai e ser-vos-á dado, boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão. Então o Senhor não precisa me agradecer. Eu queria que o Senhor estivesse junto de mim amanhã, depois da manhã, semana que vem, para ver o que Deus vai fazer comigo, porque Ele vai me abençoar por causa disso que eu estou fazendo. E terminou de comer seu lanche, pegou R$4, botou em cima do balcão e falou: ó, isso aqui é pro leite da sua criança, tchau. E foi embora, entendeu? Agora, o pessoal da congregação, em vez de fazer coisas semelhantes a essa, sabe, ficam julgando, por exemplo, que nem fez o cara lá que não quis dar um lanche pro homem, certamente porque julgou ele mal, fez mau juízo a respeito dele. Nós não temos que julgar ninguém, sabe? É que obedecer a Deus, estamos conversados. Está aí uma grande lição. Agora a Irmandade todinha doente com esse negócio de dízimo. Mas quando chega na hora de fazer, fica julgando se o cara vai usar o dinheiro para comprar droga e tal. É um monte de desobediência no ensino da palavra de Deus. Conheçamos e prossigamos no conhecimento. Kairós diz: o dízimo nunca foi pago em dinheiro. Ô Kairós, você estava lá para dizer isso? Você viu?
Hein? Você viu? Você estava presente? Ô, meu querido, o pagamento do dízimo não é parte da lei, tá? Não faz parte da lei, ele é anterior à lei. E é uma tradição, um costume da cultura judaica, tá certo? E usos e costumes, a gente não muda de um dia para o outro. Jesus recebeu, na forma de dízimo, muito dinheiro, sabe? Muito dinheiro. E os apóstolos também receberam dízimo de muitos crentes da sua época, na época da igreja primitiva também, viu, o Kairos? Por quê? Porque é um costume. As pessoas praticam, estão acostumadas, é uma coisa que é difícil de mudar. Entendeu? E tem mais outra coisa também. Por acaso o Judas, né, que era o tesoureiro lá do grupo de Jesus, né? Tinha Jesus, os apóstolos, um deles era Judas. Ele era o tesoureiro, ele ficava com o saquitel. A sacola dele era para guardar trigo, hortelã, cominho, ou ele guardava na bolsa o dinheiro? Hein? E tem outra coisa também, o que você está dando aí, quando você faz as suas ofertas aí na sua igreja, na congregação, eu pergunto para você, você está levando, você é plantador tem agricultura, sítio, fazenda, para você dar grão de café, grão de trigo, grão de arroz? Ou você dá no dinheiro mesmo? Hein? Quanta bobagem, né, Kairos? Quanta besteira, né? Em Isaías capítulo 5 e versículo 13. Bem, estou parando por aqui, tá? Já está longo esse vídeo. E depois a gente escreve, a gente faz comenta mais um pouquinho, né? Tá bom.